Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um Evangelho no Lar pelo canal Prozebem TV. Desejo a todos muita paz e muita harmonia, que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Vamos começar com a nossa prece? Fechando os olhos para a nossa maior concentração, respirando pausadamente, colocando na nossa tela mental a imagem amiga e meiga do nosso Mestre Jesus. Vamos nos dirigir a Ele nesse momento. Amigo Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, pelas graças recebidas diariamente, pelo auxílio dos espíritos amigos que nos apoiam, que nos confortam em todos os momentos. Te pedimos, amigo Jesus, que a compreensão esteja presente nas nossas mentes para que nós possamos aproveitar a lição do Evangelho de hoje. Fica conosco, ampara-nos, auxilia-nos e inspira-nos sempre. Que assim seja. Vamos lá, então? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o tema que Emmanuel nos traz lá no capítulo 3 do livro Religião dos Espíritos, gente, que se chama Tentação e Remédio. E a palavra tentação está na oração que Jesus nos ensinou. Então, significa que é importante do ponto de vista das nossas conquistas morais, para que a gente prossiga no caminho do bem, é importante que a gente não caia em tentação. Mas o que será que é isso? Emmanuel vai falar da tentação e do antídoto contra ela. Olha aí a lição. Ele começa dizendo que qual acontece com a árvore a equilibrar-se sobre as próprias raízes, guardamos o coração na tela do presente, mas respirando lá no influxo do passado. E nessa metáfora, ele coloca o nosso passado como sendo as nossas raízes, comparando com a raiz da árvore, os sentimentos mais profundos que nós possuímos e que às vezes a gente não tem consciência. Por quê? Porque a raiz fica escondida. Mas muitas vezes são esses sentimentos profundos que dão o tom da nossa personalidade. Por quê? São sentimentos que acalentamos por séculos, gente, e que vão se manifestar na forma das nossas tendências de conduta. E são essas tendências que vão influenciar na forma como nós nos comportamos diante das coisas. Por isso, ele fala que a tentação surge fundamentalmente de nós, na trama de sombra em que nos enovelamos os nossos pensamentos. Então, a tentação surge de nós. Significa o quê? Que pessoas diferentes vão ter tentações diferentes, vão reagir de formas diferentes a uma mesma situação. O que para uma é tentação, para a outra pode não ser. Você pega a mesma situação, mas o que é a tentação para um arrastamento irresistível, um desejo de ter ou de fazer alguma coisa, apesar de saber que está contrariando as leis divinas, né? Mas comparando para uma outra pessoa, pode ser uma situação em que está muito claro qual deve ser a conduta correta. Então, cada um vai fazer o que dita a sua consciência. Por exemplo, uma pessoa encontra um objeto de valor, ela vê alguém perder e tem a possibilidade de ir e entregar para o dono. Alguns vão fazer isso naturalmente, vão fazer sem hesitar. Outros vão fazer assim, com aquela dor no coração, né? Não queria não, mas eu sei o que é certo, então eu vou lá e faço. Sofre um pouquinho, mas ele sabe qual é a coisa a fazer. Mas pode ser que tenha alguém que não devolva, que caia na tentação de usufruir daquele objeto que foi encontrado e não entrega para o dono. E antes que a gente possa julgar essa pessoa, vamos lembrar que resistir à tentação é um processo, gente. Qualquer um de nós, em qualquer momento da vida, já pensou o que eu faço agora? Satisfaço o meu desejo imediato, mesmo que for prejudicar outras pessoas? Ou resisto e faço o que é certo? E nós vamos aprendendo na prática que quanto mais nós resistimos e fazemos o que manda a nossa consciência, lembra que as leis de Deus estão na nossa consciência, mas quanto mais a gente ouve a nossa consciência, mais esse processo vai se tornando uma coisa natural, mais a gente vai se fortalecendo para resistir
as tentações, até que chega um ponto em que o que era tentação no passado já não é mais agora. A gente já faz, já enfrenta sem nenhum esforço. E Emmanuel fala, então, confirma esse fato, dizendo que a tentação surge fundamentalmente de nós, da trama que nos enovela os pensamentos. E, portanto, tudo que acontece conosco é resultado de uma decisão nossa. E aponta o fato de que quando a gente não se esforça para resistir à tentação, está também se envolvendo em processos que podem nos levar à obsessão. Veja só o texto. Essas mesmas ondas de força experimentam a atuação dos amigos desenfaixados da carne. E por isso mesmo, esses debuxos mentais, quer dizer, esses pensamentos que estão começando a nascer, que nos incomodam levemente no início, gradualmente se fazem quadros enormes e inquietantes, é o processo obsessivo se instalando, gente, em que nos aprisionam os sentimentos que passam muitas vezes ao domínio da obsessão manifestada. E aí nós passamos a ser dominados por aquele sentimento de insatisfação, porque eu não tenho o que eu quero, porque eu não sou a pessoa que eu gostaria de ser. Veja que o processo começou em mim, não é o obsessor que provoca isso, não. Ele pode reforçar muitas vezes, né? Então, eu não tenho o trabalho que eu gostaria de ter, e aí os irmãos sofredores estão só esperando mesmo essa brecha para começar a atuar junto de nós. Às vezes, uma pequena angústia que a gente tem, de repente, vai crescendo e os problemas vão se acumulando. E esse processo, gente, ele nos aprisiona os sentimentos, que passam muitas vezes ao domínio da obsessão mesmo, manifestada, né? Aquela coisa assim muito forte mesmo, que começou o quê? Uma fraqueza. Começou com uma falta de vontade nossa, muitas vezes, ou falta de resistência para superar uma tentação. Quando Kardec pergunta se nós somos influenciados pelos espíritos, o que é que a espiritualidade amiga responde? Muito mais do que imaginais. Então, nós estamos, sim, passíveis de receber todo tipo de influência. Veja só, vai depender se nós estamos dispostos a absorver essa influência para o bem e para o mal. A gente acha que só é influenciado para o mal, né? Mas, falando agora dos processos obsessivos, ele pergunta também como se proteger da obsessão. Se nós percebemos que nós já estamos envolvidos nas questões dos vícios, os pensamentos ruins, que não nos deixam em paz, em sentimentos negativos, né? Que a gente luta para abandonar, mas parece que ele está sempre voltando. A gente assiste a palestra aqui no Prozebem, está tudo lindo, mas daqui a pouco parece que aquela sensação vai ficando para trás, aquela sensação boa, a tristeza vai voltando, os problemas voltam. E aí, como é que a gente faz para se livrar disso? Kardec pergunta, ele nos auxilia. No Livro dos Espíritos, ele vai perguntar isso na questão 478, gente. Como se livrar dos obsessores? E os espíritos vão responder: a solução é cansar-lhes a paciência, nenhum valor dá às sugestões, mostrar que eles estão perdendo tempo tentando nos influenciar. Aí, meu povo, eles vão embora, vão desistir, vão ver que a gente está determinado a ser seguidor do Cristo, ou eles se juntam a nós, seguindo os passos do Mestre, ou então eles desistem de nós, simples assim. Quer dizer, não é tão simples. É uma questão de persistência e, às vezes, não é um processo rápido. Às vezes, a gente quer que seja rapidinho, né? Mas nós demoramos para conseguir essas encrencas. Então, muitas vezes, nós vamos demorar também para nos livrar delas. Nas palavras de Emmanuel, nesse capítulo 3 do Religião dos Espíritos, o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa.
Então, Emmanuel fala de uma maneira muito chique, né? Mas minha mãe, por exemplo, diria: menina, comece a fazer o que é certo para poder se livrar das más companhias. Emmanuel fala assim: o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. Fazendo o que nós acreditamos ser o certo, gente, cultivando a bondade, a gente vai se livrando dessas influências perniciosas. Só que aí, como que a gente vai saber o que é certo? E Emmanuel toma a frente e responde: o trabalho é o antídoto adequado. Então, o trabalho para nos melhorar, o trabalho remunerado também, a gente se dedicar para fazer bem feito, tudo que a gente fizer, fazer com otimismo e fazer com amor. E a pergunta que era como afastar os obsessores, como manter a nossa mente limpa, como evitar de cair em tentação? Resposta do Emmanuel: cultiva a bondade e trabalha. E aí a gente pensa assim, ó, ok, ele está falando trabalhar só em obras de caridade. Não é só em obras de caridade. Qualquer tipo de trabalho, às vezes até o trabalho de você conversar com alguém da família. Já é um trabalho. Se você está usando esse momento de conversa para consolar aquela pessoa, é um trabalho. Nós estamos consolando e nós estamos também nos melhorando através dessa conversa, praticando a nossa tolerância, praticando a nossa caridade, a nossa, enfim, né, o nosso amor em relação às pessoas. O trabalho remunerado também, gente, se a gente faz com dedicação, se a gente faz com amor, se a gente faz buscando manter um ambiente saudável no nosso local de trabalho, está valendo também, está incluído aqui, está contemplado no que Emmanuel está falando. E é claro, né, as obras de caridade. Às vezes a gente ia ao Prozebem assistir uma palestra e dali tirar ensinamentos que vamos colocar na prática, é uma espécie de trabalho evolutivo para nós também. Então, não é só o ganha-pão e também não é somente o trabalho beneficente, né? Mas tudo que a gente faz para evoluir é um tipo de trabalho. E para quem estuda, o estudo também é uma espécie de trabalho também, né, gente? Então, a definição de trabalho é aquilo que nos beneficia e que beneficia a coletividade. Não necessariamente vai ser uma atividade remunerada. A reforma íntima, né? A prática da gentileza, o ato de cuidar ou de ajudar alguém que precisa, seja na nossa família ou fora da família, e assim por diante. Bom, Emmanuel continua dizendo: se aspiras à vitória sobre o vício da treva que nos arrasta para os despenhadeiros da loucura e do crime, ele é dramático aqui, né? Ergue no serviço a felicidade dos semelhantes, o altar dos seus interesses de cada dia. Então, trabalhar pela felicidade dos outros. No instante em que a gente para de pensar em nós e começa a se erguer no serviço à felicidade dos outros, nós vamos esquecer a tentação, a obsessão, o desgosto, a tristeza. E Emmanuel prossegue dizendo: porque ainda mesmo o delinquente, confesso, em se decidindo a ser o apoio do bem na terra, transforma-se pouco a pouco em mensageiro do céu. A pessoa que errou ontem é o trabalhador de hoje. Em diversas histórias, nós vemos a importância do trabalho para recuperar a pessoa de estados de desequilíbrio. Inclusive, nas obras de André Luiz, em uma das obras chamadas Sexo e Destino, em particular, ele narra histórias de espíritos sofredores que gastavam seu tempo obsidiando alguns dos personagens da trama, mas que no final já estavam eles mesmos transformados. E de obsessores se tornam trabalhadores, superando as suas próprias dificuldades.
E aí a proposta é que a gente se transforme pouco a pouco mesmo. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa rápida, é como uma criança aprendendo a andar, depois aprendendo a ler, escrever, é aquele processo, né? No início, aquela incerteza, aquela insegurança, muitas quedas, mas isso faz parte do processo. E com o tempo, nós vamos, então, adquirindo mais segurança e vai se tornando uma coisa natural em nós. A proposta é essa, a proposta que nós recebemos várias vezes, através dos ensinamentos de Kardec, de Santo Agostinho e de muitos outros, né, gente? Cada dia melhorar um pouco, a cada dia trabalhar mais um pouco e, assim, prosseguir rumo à perfeição da forma como Cristo nos coloca. É uma tarefa que demora, mas é uma tarefa que nós precisamos executar se nós queremos buscar a nossa felicidade. E com isso, meus amigos, os meus votos de que a gente possa prosseguir nesse trabalho constante em benefício de nós mesmos e da sociedade, e assim ter cada dia mais entendimento para evitarmos as tentações do caminho. Vamos para a nossa prece final, fechando os nossos olhos, nos conectando com a espiritualidade amiga, que nos auxilia sempre, e agradecendo. Agradecendo pelo amor de Deus na nossa vida, agradecendo por tudo que recebemos, por todas as bênçãos, por todo o auxílio. Agradecendo ao nosso Pai, Criador de todo o universo, nosso Criador. Obrigada, Senhor, pela vida, pela família, pela oportunidade de corrigirmos os erros do passado e trabalharmos para a felicidade, para alcançarmos a felicidade no futuro. Que assim seja, Senhor. Assim seja, meus amigos, até a próxima. Muito obrigado por estarem comigo.